Hoje é sexta-feira, não é? A princípio, eh, não temos, ah, nós não temos ninguém recente, né? Então todos já mais ou menos já estão acostumados, não é? Com os procedimentos, o sadhana. É, Hoje é sexta-feira. Normalmente a sexta-feira ela é um dia em que é o equivalente do início do pôr do sol, né? O planeta Vênus é a deidade que preside, não é, a sexta-feira. Então Vênus, é, a palavra Vênus vem de venere, de venerar, não é? De adorar, venere, ou de venérias, venere, venérias. As venérias são as veias, não é, no corpo, por onde passam os hormônios que produzem a sensação de êxtase erótico, né, a libido, o desejo sexual. Vênus. Então, na mitologia grego-romana, Vênus ou Afrodite, né, é assim considerada a deusa da beleza, da poesia, enfim, a deusa do amor, né? É feminino, o contexto é um princípio feminino. Entretanto, no contexto védico, Vênus é o princípio masculino, é representado por Shukra, que significa adolescente ou jovem. Shukra significa sêmen. E apesar de que o princípio Vênus possui uma característica feminina, é o princípio masculino que é o foco, o objetivo do processo venusiano, né, ou Shukra. Porque toda a beleza produzida, todo o know-how da logística produzida tem a função de justamente de atrair, não é, o princípio do masculino. Por exemplo, a indústria que mais ganha dinheiro ou que mais cresce constantemente é a indústria da beleza, não é? Os homens também projetam as coisas com o objetivo de atrair, não é, o sexo oposto. As propagandas todas envolvem mulheres sensuais, porque a mente, tanto feminina quanto masculina, se atraem pela beleza feminina. As mulheres se atraem pela beleza feminina. As mulheres se encantam com a beleza feminina. E os homens também. Então, a beleza feminina é o fator que é o princípio atrativo. Mas todo esse contexto tem a função de ativar o sêmen, que é o que vai reproduzir, que vai dar a reprodução. Então, Vênus está relacionado com o sêmen. E dos dias da semana, a sexta-feira é regido pelo planeta Vênus, Shukram Bhar, que significa a divindade é Vênus. E, como, por exemplo, quando os casais querem namorar, vão no pôr do sol, não é? O pôr do sol é quando o princípio da luz está se tênue, está entrando então a parte mais escura, que aí já entra Shani, que é Saturno. Então, nesse momento, quando a luz está baixa, o êxtase erótico aumenta. Porque, naturalmente, a tendência, vamos dizer assim, a tendência a ver as falhas ou assim, as coisas deixam de ficar tão claras, porque você não tem a luz intensa, então as coisas ficam mais escondidas ou ficam menos perceptíveis. Portanto, o princípio da beleza erótica nesse momento fica mais realçado. Eu já comentei aqui atrás, em algum momento, que se os seres humanos tivessem olhos de águia, não haveria reprodução humana.
porque com os olhos perfeitos de uma águia vê um escorpião a 1 quilômetro de distância na grama. Então são olhos muito precisos. E se o ser humano tivesse esse tipo de olho, com esse tipo de tecnologia, daria para ver, talvez, quem sabe, as bactérias nos poros do rosto. Então não haveria êxtase erótico, porque todas as falhas ficariam perceptíveis. Então a ausência de luz é favorável para produzir o êxtase erótico, que é o princípio de Vênus. Tá? Então, normalmente quando chega na sexta-feira, as pessoas ficam animadas, ficam assim, já começam a entrar em ebulição, porque o escuro está chegando, né, mais próximo. Bom, nós estamos buscando o cultivo do conhecimento para elevar a Kundalini, que é a energia sexual, que é a mesma energia que é utilizada do ponto de vista externo para a fricção ou a saturação da experiência externa, da vida erótica e de todo o compêndio que justifica a vida erótica. Nós estamos reaprendendo a utilizar esse recurso, que é o recurso da Kundalini, para sublimar essa energia, essa potência, porque a energia erótica ela é muito poderosa, na verdade é a energia mais poderosa que existe, porque ela movimenta todo o universo, inclusive o universo inteiro, ele se justifica a partir do princípio da energia erótica. Então essa energia ela é muito poderosa. E nós, com o sadhana, nós estamos aprendendo a realinhar essa energia, a utilizar essa energia de uma maneira que possa ser combustível para empurrar a consciência para cima, na Kundalini. É exatamente isso que os monges fazem. Eles utilizam a energia sexual como combustível, a consciência sobe e explode nos neurônios sob a forma de impulsos elétricos rápidos, e o processador fica mais adaptado para fazer downloads complexos. Então a energia da Kundalini que se eleva. Então hoje é um dia que fica favorável esse processo, tá bem? Muito bem, então vamos dar início, não é, ao nosso sadhana. Por favor, tomem a sua posição, a coluna, não é, deve permanecer ereta, e os olhos devem permanecer fechados. Você deve então concentrar-se completamente no momento presente, que é o momento em que você está agora. Desligue a mente dos afazeres, das outras ocupações, concentre-se e vamos dar início ao sadhana. Nós vamos dar então finalização ao processo, não é, do estudo que nós estamos fazendo do Ajna Chakra. Esse chakra ele está assim bem, ele está bem completo, né? Tem muitos vídeos à disposição e ele, na verdade, ele não está finalizado, porque não tem como finalizar o Ajna Chakra. O que a gente fez foi uma breve contextualização do Ajna Chakra. O Ajna Chakra ele só tem como ser finalizado, vivenciado, experienciado, experimentado. Então a experiência de lidar com o Ajna Chakra ele transcende o princípio intelectual. Ele precisa ser praticado, ele precisa ser exercitado, ele precisa ser orgânico. O jogo é online. Então, a partir do Ajna Chakra, a percepção fica interativa, ela é orgânica e as alterações ocorrem, as atualizações ocorrem simultaneamente, tá? Aqueles que estão despertos ou estão conscientes de como é que funciona o mecanismo, essas pessoas elas conseguem então acompanhar o processo de atualização contínua do Ajna Chakra. Aqueles que não, as atualizações são menores, evidentemente, ela consegue pegar menos informação, mas as atualizações acontecem automaticamente sem que ela esteja consciente disso. É como, por exemplo, não sei se vocês têm a experiência o telefone, você programa ele se atualiza todos os dias, ele faz uma atualização por volta das 2 da manhã. Você está dormindo, mas ele vai lá e faz a atualização.
ele não pode, ele não tem autorização de baixar aplicativos, extras, ele não tem essa autorização. Você precisa baixar os aplicativos caso você queira, mas ele se atualiza, ele se mantém capacitado para receber os aplicativos novos que estão sendo produzidos, tá? Então essa experiência a gente tem com os nossos equipamentos, né, os celulares, o nosso cérebro. Na verdade, o celular, ele é uma réplica, uma réplica, né, de como é que funciona o cérebro, basicamente. E ele como é uma réplica do cérebro, então ele acaba replicando os procedimentos de atualização do cérebro, que é o que nós chamamos de atualização. Bom, agora, o que eu poderia mencionar, não é, para finalizar aqui, pelo menos essa primeira etapa do processo da análise do Ajna Chakra, é que quando nós temos a oportunidade de estar em contato com as referências que nos permitem lidar com esse assunto, interagir com esse assunto, você deve observar os efeitos que o procedimento de sadhana exerce sobre você. Você deve observar a sua capacidade de interpretar os fatos que ocorrem. Você deve começar a observar as suas reações emocionais, como elas vão recebendo micro alterações graduais, tá? Então você tem que se tornar um observador, um laboratório de si mesmo. Você tem que passar a observar-se de maneira mais presente, né? Mais consciente, conhecer-se. Porém, um grande inimigo que, na verdade, como se trata de um jogo, né? O processo de evolução, ele é um jogo, na verdade. Dentro do jogo existem os obstáculos, tá? Que devem ser superados. Dos obstáculos que devem ser superados, o mais formidável deles é o dragão, que fica dormindo na entrada da torre onde a princesa está aprisionada, né? A metáfora é que a princesa é a alma, ok? A consciência. Ela está adormecida, enfeitiçada pela bruxa, que é a ilusão, nós conhecemos como Maya. A princesa aprisionada então na torre tem um guardião, que é o dragão, que foi colocado ali pela bruxa, que é a ilusão. E esse dragão é a mente, tá? Esse dragão, ele está na porta, na entrada da torre, e a função dele é ser conquistado pelo príncipe verdadeiro. Só o príncipe verdadeiro será capaz de conquistar esse dragão. No filme Avatar, eu até acho que a maioria de vocês já assistiram, quero lembrar que a palavra Avatar é um conceito védico. As cores utilizadas no filme são todas retiradas do princípio védico. Inclusive o menino, né, o menino, ele tinha até inclusive uma marca que é uma tilaka, né, que é a tilaka Vaishnava, na testa, inclusive, né, esse detalhe também. O sistema de absorção do menino dentro da simulação do mundo, né? Ele fazia através de uma máquina, ele entrava e assumia um corpo virtual, né? Um holograma dentro daquela outra realidade lá. E o menino ele tinha deficiência física, tá? Então, para quem acompanhou o filme, quem não assistiu o filme, assim, aproveite, né, para poder rever o filme com esse olhar. O menino deficiente refere-se à situação da alma condicionada. Ela está deficiente, tá? Ela não consegue andar apropriadamente, ela está presa à cadeira de rodas, é a ilusão. Então a alma está
deficiente, presa à ilusão, e a maneira que ela tem de transportar-se para fora desse aprisionamento é através de um sistema de simulação. Então, a alma condicionada, presa à ilusão, consegue libertar-se através do processo que é o que nós chamamos de Samadhi. E o Samadhi, ele é o antídoto que permite com que a alma então liberte-se da prisão, que é a ilusão ao qual ela está inserida. Porém, vai acontecer que haverá então um obstáculo para que isso se dê de fato, que é a mente. Tá? A mente é o obstáculo formidável, a mente é o principal dos obstáculos. Então, eu estou usando duas metáforas simultâneas aqui, o filme Avatar, e também estou usando o conto de fadas, de uma princesa presa à torre, cuja bruxa, que é a ilusão, mantém ali um dragão na porta da entrada, e esse dragão, ele possui a chave, assim, fica no pescoço do dragão. O príncipe verdadeiro, quem é o príncipe verdadeiro? A alma sincera? Não é suficiente. Almas sinceras podem ser superficiais, lamentosas, autossabotadoras. Almas sinceras podem ser sinceras apenas, não é o suficiente. É preciso que ela também seja séria. É preciso que a sinceridade dela tenha amadurecido ao ponto de se tornar sério. Tem pessoas que falam assim, eu preciso me organizar, eu vou me organizar. E esse preciso me organizar, eu vou me organizar, nunca chega. Então é porque elas não são sérias o suficientes ainda para tomar uma decisão. Entendeu? Então é necessário que a pessoa seja mais do que sincera. É preciso que ela seja séria. E quando a sinceridade dela amadurece ao ponto de se tornar sério, aí é o príncipe verdadeiro. Então, esse príncipe verdadeiro, ele vai se aproximar do dragão e será capaz de dominar o dragão. O dragão vai tentar matá-lo. Porém, ele terá força suficiente, inteligência suficiente para dominar o dragão. No filme, o Avatar, que é uma metáfora paralela, num determinado momento, o herói precisa escolher um pássaro, que será o seu espécie de cavalo voador, E eles vão até um determinado local, para um ritual de iniciação, para escolher o pássaro. Eles chegam lá e tem centenas de milhares de pássaros, A menina, que é a companheira do herói, diz para ele o seguinte, olha, tem um problema aí, tá? Técnico. É que você só tem uma chance, e você tem que escolher o pássaro certo. Você não pode errar. Aí ele então olhou para aquela quantidade imensa de pássaros e disse, mas como é que eu vou saber qual é o pássaro certo para mim? Ela disse, não se preocupe, você não saberá, ele te escolherá. Aquele que tentar te matar, esse é o seu pássaro. Bom, então, munido dessa informação, ele entrou num ninho de pássaros e um deles, se encantou com o herói e partiu para cima dele, tentando matá-lo, devorá-lo. Então, nesse momento, ele então movido, das suas habilidades pessoais, conseguiu dominar o pássaro e fez a conexão com o pássaro, e o pássaro então, que antes tentou matá-lo, se tornou o seu principal aliado. Assim é a mente. Tá? A mente é exatamente assim. Na verdade, eu não sei se o autor do filme entendia do assunto, eu não sei se foi apenas um download intuitivo, não existe informação de que ele compreendia o que ele estava fazendo, aparentemente é um efeito mágico do filme, mas a informação por detrás dos bastidores do que está acontecendo é exatamente isso, é o domínio da mente. A mente é aquele princípio que vai te matar constantemente, tá? A mente vai te dominar e vai convencê-lo às frivolidades,
a superficialidade da existência e a letargia, a preguiça, não é, a lamentação. A mente vai propor essas considerações e você vai aceitar as considerações e finalmente o resultado final é que ambos passarão pela experiência desconfortável da morte continuamente. Então, enquanto você estiver sendo dominado pela mente, acredite, o resultado é a morte constantemente. E essa situação, ela é desconfortável, mas como tudo é uma simulação, então você pode morrer milhões e milhares de vezes, que está tudo bem, não tem problema nenhum. Você é alma, vai continuar existindo, é uma simulação, só que é desconfortável. Entendeu? Então a ideia é você superar essa fase para que essa experiência não seja desconfortável. Já que você é uma alma condicionada, então você acredita muito que morre. E essa experiência de acreditar intensamente que morre produz um efeito colateral, ansiedade, medo, angústia. Então esses correlatos consequentes da ignorância da existência faz com que você se sinta numa situação deprimida, de ansiedade. E justamente é esse o ponto que nós estamos tentando nos libertar dessa ignorância, desse aprisionamento, dessa cadeira de rodas que nos impedem de fazer movimentos objetivos, tá? Mas não tem como voar, não tem como decolar se o pássaro não for controlado, não for dominado, não for conquistado. Você não conseguirá despertar a princesa, não é? No conto de fadas, o príncipe derrota o dragão, sobe na torre da princesa e a beija amorosamente, e então ela desperta. Não é assim? O conto de fadas? Muito bem. Então, a mente é o dragão na porta da torre. Você, o príncipe, aí é você que vai dizer se você é o príncipe verdadeiro. Não é? O príncipe verdadeiro, ele é sério. Só sincero não é suficiente, será devorado ou então pulverizado pelo dragão. O príncipe verdadeiro controla a própria mente. O príncipe apenas sincero não. Ele, vez por outra, se vê numa situação em que a mente o domina. E a mente diz, não precisa disso. É um exagero. Pronto, já está dominado. Então o resultado final disso é que um próximo corpo será produzido. Isso é frustrante porque tem tempo para fazer isso eternamente. A descrição da situação da alma condicionada no mundo, assim chamado material, é de que ela está aprisionada nessa condição desde tempos imemoriais. Desde tempos imemoriais. Se diz que o condicionamento é justamente desde tempos imemoriais. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, pessoal, porque eu estou tentando facilitar aqui, mas